Graças ao Todo-Poderoso, que a misericórdia do Altíssimo, Criador dos céus e da terra, esteja sobre a sua vida, sobre a vida de todos que neste momento, seja ele qual for, você estiver assistindo esse vídeo, tenha certeza que o Criador dos céus e da terra estará trazendo a você entendimento, sabedoria, conhecimento, fé. O povo do Eterno estava padecendo, estava sofrendo, porque faltava-lhes o conhecimento. E é isso que estamos trabalhando a respeito disso. Olha só, eu gostaria que você que está me vendo neste momento, tendo nas mãos uma Bíblia, abra por favor no Evangelho de João, o capítulo 20 e o versículo 22. Vamos ver o que está escrito aqui. Temos falado a respeito do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Estamos falando a respeito disso. Um assunto que tem sido deixado de lado nas igrejas, nas Kahal, nas Kehillah, nas congregações. Não se vê falar aprofundadamente a respeito do Espírito Santo. Nos dias em que vivemos hoje, são poucas as pessoas dentro das igrejas que são batizadas com o Espírito Santo. Por que não se vê falar a respeito do Espírito Santo? Infelizmente, muitos hoje que são ordenados a um ministério, que são investido de uma autoridade e dado a eles um cargo ministerial, infelizmente, uma boa parte dos pregadores que vemos hoje nos dias em que vivemos, uma boa parte deles, eu arrisco em dizer 80%, não são batizados com o Espírito Santo e nem mesmo sabem a respeito do Espírito Santo. Alguns deles até blasfemam, tiram sarro de quem é batizado com o Espírito Santo. Já aconteceu comigo. Olha só. E eu gostaria que você, que é uma pessoa inteligente, como diz o apóstolo Shaul, você que é uma pessoa sensata, eu gostaria que você estudasse comigo esse texto. Aqui nós vamos ver, depois da ressurreição de Yeshua, de Yahushua, de Jesus Cristo, uma das vezes que ele esteve com seus talmidim, logo após a sua ressurreição. Olha o que está escrito aqui no Evangelho de João, o versículo 22. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Os discípulos estavam com medo, porque Yeshua havia morrido, e eles estavam com medo das autoridades judaicas. Eles estavam com medo da represária, porque o mestre havia sido crucificado e colocado dentro de uma cova, de uma caverna, e
naquela manhã, Miriam de Magdala, Maria Madalena, havia, juntamente com outras mulheres, ido levar as especiarias para perfumar o túmulo, o local. E chegando lá, elas tiveram um encontro com o anjo, que disse a elas que ele não estava morto mais. Estavam todos os discípulos reunidos, os 11, fechado as portas, e ele apareceu para eles. Deu algumas instruções, você pode ler o texto inteiro, e disse para eles: recebei o Espírito Santo. Olha só, recebei o Espírito Santo. Antes mesmo de saírem para pregar o Evangelho, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Eles deveriam receber o Espírito Santo. E Yeshua soprou sobre ele. Porque no hebraico, a palavra ruach significa mover, vento. O vento, você não vê ele. Mas não é porque você não vê o vento que ele não existe. O Espírito, ele não é visível. Mas não é porque não se vê ele que ele não exista. Por isso Yeshua disse para eles: recebei o Espírito Santo. Olha o que está escrito mais aqui. Vai um pouquinho para frente, no livro de Atos dos Apóstolos. Olha o que está escrito no capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Durante 40 dias que Yeshua ficou com os talmidim, com seus discípulos, o que ele ficou fazendo? Dando orientação a eles, aos discípulos, aos talmidim, a respeito do Espírito Santo. Dá uma olhada no versículo 3. Depois do seu martírio, Yeshua apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas incontestáveis de sua ressurreição, aparecendo-lhe por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhe acerca do reino de Elohim. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhe que não ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Porquanto João, Yohanan, Ramatbil, João Batista,
Porquanto João de fato batizou com águas, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizado com o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Yeshua, Jesus Cristo, veio e falou para eles. Eles já eram todos batizados nas águas. Todos os seus talmidins, os seus discípulos eram imergidos, batizados nas águas. Porém, Yeshua disse para eles: porquanto João, Yohanan, de fato batizou com águas, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizado com o Espírito Santo. Olha só que maravilha. Ele não diz para os discípulos: sai desvairadamente com os seus conhecimentos naturais e sai pregando para todo mundo, não. Ele deu essa ordem, mas mandou que os discípulos aguardassem em Jerusalém, para que fossem cheios do Espírito Santo, antes de irem pregar, antes de irem para o mundo, porque ele sabia que se eles não tivessem o Espírito Santo, eles iam fazer besteira, eles não suportariam as lutas, as dificuldades. Por isso ele mandou que os seus talmidins, que os seus discípulos aguardassem em Jerusalém, esperasse em Jerusalém, reunidos, para que depois fossem cheios do Espírito Santo. Olha só. E ele foi levado aos céus. Ele foi levado aos céus. Avança aí para nós não demorarmos muito. Estou fazendo um resumo breve. Vai no capítulo 2. O primeiro versículo. Está escrito assim: e ao contemplar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Ao completar-se, havia completado 50 dias após a Páscoa, eles tinham esperado, após Yeshua ter subido aos céus, eles haviam esperado 10 dias, 7 dias. Yeshua ressuscitou no domingo, então eles haviam esperado 10 dias. Porque Yeshua ficou 40 dias com os discípulos, após a ressurreição. Inteirando 40 dias, ele foi levado ao céu. Você pode observar no capítulo anterior, você vai ver isso aí. Depois dele ter sido levado aos céus, os talmidim, os discípulos, ficaram aguardando o que ele disse. Ficaram esperando que se cumprisse o que ele havia dito a respeito do Espírito Santo. Eles não saíram desvairados, como muitos pensam, que eles saíram sem rumo. Não. Eles ficaram esperando a orientação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo.
E olha o que está escrito mais aqui. Eles haviam completado o dia do Pentecoste e estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa, onde estavam assentados. Estavam todos reunidos em um lugar, todos esperando. Havia passado 10 dias que Yeshua havia sido levado aos céus e eles estavam aguardando. Eles estavam esperando o cumprimento daquela promessa que Yeshua havia dito. Porque João Batista havia batizado com água. Mas eles deveriam ficar esperando, porque viria do céu o cumprimento da promessa de Yeshua. Pois ele havia dito no Evangelho de João, capítulo 14, não vos deixarei órfão, mas enviarei para vós o Espírito Santo. E de repente começou um barulho dentro da casa, da Baite. E dentro daquele lugar começou aquele barulho, como se fosse um vento, mas eles não viam vento nenhum. Porque a palavra ruach significa vento, mover. E eles começaram a ouvir aquele barulho. Você consegue imaginar comigo como que eles ficaram? Você já passou por uma tempestade? Você já viu uma tempestade? O vento destelhando casa. Se tem uma força extraordinária na natureza, é o vento. E é algo que você não segura. O vento não tem como controlar o vento. É impossível alguém controlar o vento. Por isso que é tão temeroso, é tão amedrontador o vento. O vento é amedrontador. Porque não tem como controlar o vento.